Falar de dinheiro, né, nem sempre é fácil. Mas e se a gente transformasse isso numa aventura? Pois é, essa é exatamente a proposta de um jogo de tabuleiro brasileiro bem diferente que vamos conhecer hoje, o Finanças com Sabedoria. Vamos ver como ele funciona? Pois é, conversar sobre grana com os mais novos é um baita desafio, não é mesmo? Como é que a gente pega conceitos que às vezes são meio abstratos e transforma em algo que faz sentido e que ainda por cima é divertido? É uma questão que tira o sono de muito pai, mãe e educador por aí. E é bem aí que entra a nossa exploração de hoje. Como é que a gente faz essa conversa, que é super necessária, deixar de ser uma obrigação para virar uma jornada mesmo, uma aventura? Bom, este jogo se apresenta como uma resposta bem criativa e, o mais importante, interativa para essa pergunta. Então, para a gente entender bem essa proposta, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai mergulhar na ideia por trás dessa aventura. Depois, vamos dar uma olhada nas ferramentas, no que vem na caixa, sabe? Aí, a gente entende como o jogo rola, quais são as lições que aparecem e, por fim, o que realmente significa ganhar nesse jogo. Beleza, então vamos começar pelo começo. Qual é o coração do Finanças com Sabedoria? Qual é a filosofia, a ideia central que guia essa experiência toda? Olha só, o objetivo aqui é bem claro e, sinceramente, vai muito além de só juntar dinheiro. A proposta é ensinar princípios de finanças baseados em valores bíblicos, de um jeito prático. O foco está em desenvolver sabedoria, responsabilidade e equilíbrio. Isso já deixa claro desde o início que o dinheiro aqui é tratado como uma ferramenta e não como o prêmio final. Bom, toda jornada precisa de equipamento, né? E com essa aqui não é diferente. Então, o que a gente encontra quando abre a caixa para começar essa aventura financeira? Então, abrindo a caixa, a gente tem as peças dessa jornada. Tem um tabuleiro, que é o nosso caminho, com 45 casas. Vem com 90 cartas temáticas, que são o motor da história. Tem umas cartinhas explicativas, uma legenda para ninguém se perder e, claro, os peões e as moedas que representam cada jogador e seus recursos. E o coração do jogo, o que faz ele gerar de verdade, está nessas cartas. Elas são divididas em 5 temas que, olha só, são um espelho da vida real. Tem cartas de decisão, de despesa, de ganho, tem também sobre tempos difíceis e, claro, sobre investimento. Essa separação já cria cenários que todo mundo consegue se identificar na hora. E para começar a jogar? É super simples e rápido. A ideia não tem enrolação. É só botar o tabuleiro no meio da mesa, separar os montinhos de cartas e embaralhar, cada um pega seu peão e coloca lá no início da jornada. E pronto, cada um já começa com 3 moedinhas para dar o pontapé inicial. Ok, tudo preparado. E agora? Como é que o jogo anda? Vamos dar uma olhada nas regras, na mecânica básica, que é bem intuitiva, bem fácil de pegar. Para ajudar, tem uma carta de legenda que é tipo um mapa. Ela explica o que cada cor de casa no tabuleiro significa. As amarelas são o caminho, aí se puxa uma carta. As azuis são para reflexão, para dar uma parada e pensar. As roxas são de bênção, que é coisa boa. E as vermelhas são de alerta, que já dá para imaginar que vem um desafio por aí. Então a rodada de cada jogador é bem direta. Joga o dado, anda com o peão, para na casa e faz o que a casa manda. Na maioria das vezes, isso significa pegar uma carta e seguir a instrução que está nela. É um ciclo bem simples, sabe? Faz o jogo fluir legal, sem complicação. E agora que a gente chega no pulo do gato, na parte pedagógica do jogo. É nessas cartas que as lições de verdade, sobre escolhas e consequências, acontecem. Olha só que legal como o aprendizado funciona na prática. Pega essa carta aqui, ouvir conselhos. O resultado, avance 2 casas. Agora, o outro lado da moeda, não ouvir conselhos. Consequência, pague uma moeda e ainda por cima, volte uma casa. A relação de causa e efeito é imediata, fica muito claro. E esse padrão se repete em várias outras cartas. Por exemplo, ter um coração generoso te dá um ganho, a pessoa recebe moedas. Por outro lado, a falta de disciplina vira uma despesa, e lá se vai uma moedinha. Fica super claro que o jogo está o tempo todo mostrando como atitudes e o nosso caráter têm um impacto direto no bolso. E o jogo não foge da realidade não, ele também tem desafios. As cartas de tempos difíceis trazem crises, problemas, mas o foco não é punir o jogador. A ideia é ensinar sobre planejamento, sobre resiliência e, dentro da proposta do jogo, sobre fé, com cartas que trazem uma mensagem de esperança depois de um perrengue. O ponto central aqui é que o jogo quer construir uma base mais sólida. As cartas citam a Bíblia diretamente, mostrando onde buscar respostas para certas situações. Na prática, ele vira uma ferramenta de, como o próprio manual diz, alfabetização bíblica aplicada à vida. Bem interessante, né?
Ok, agora vamos para uma das partes mais legais e que realmente diferencia esse jogo de muitos outros. Como se ganha. Porque, olha, não é só sobre quem chega primeiro na linha de chegada. A grande moral da história é essa. O como se chega lá é mais importante do que a velocidade. O objetivo de verdade é terminar a jornada com a vida financeira equilibrada, saudável. Não adianta correr e chegar no final sem nada ou todo endividado. Mas o que é essa vida equilibrada dentro do jogo? São 4 regrinhas bem específicas. Para ganhar, o jogador precisa ter pelo menos um investimento ativo, o que representa planejamento. Precisa ter feito no mínimo uma doação, que é sobre generosidade. Não pode estar com saldo negativo, que é a estabilidade. E tem que ter pelo menos 2 moedas sobrando, que é a reserva de segurança. Tudo isso só reforça que esse jogo é, antes de mais nada, formativo. Ele foi feito para ensinar. E por isso, o papel de quem está jogando junto, um pai, uma mãe, um professor, é super importante. Não só para jogar, mas para puxar conversa, explicar o porquê de cada carta e ajudar a transformar aquilo tudo num aprendizado que fica para a vida. Resumindo então, o Finanças com Sabedoria é bem mais que um simples passatempo. Ele se propõe a ser uma ferramenta para começar conversas importantes. Conversas sobre dinheiro, claro, mas também sobre os valores por trás das nossas decisões e, para quem compartilha dessa fé, sobre como os princípios bíblicos se aplicam no dia a dia. E tem uma frase na carta de legenda do jogo que resume tudo isso de um jeito perfeito. Mais do que chegar ao final, importa como se caminhou. É uma mensagem forte, né? Que vale muito além do tabuleiro. Então, fique essa reflexão no ar. Quando a gente transforma o aprendizado sobre finanças numa jornada, que tipo de conversa, que tipo de lição um jogo como esse pode despertar? A resposta, pelo jeito, a gente só descobre jogando.